Fala galera, beleza? Olha nós aqui, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens e hoje nós estaremos falando a respeito de serviço, de servir, como ser um servo e ser uma bênção para a nossa geração, beleza? Nossa série Direção Divina continua, logo estaremos terminando e tem projeto novo aí pra gente, ok? Seja muito bem-vindo a esse tempo, nós ficamos aí umas 2 semanas sem colocar, sem postar, mas hoje nós estamos dando continuidade. Então sirva antes de tudo é o nosso tema hoje, dentro da nossa série Direção Divina. Eu gostaria de ler um texto com vocês, o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25, que diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a encontrará. Então nós não somos chamados para celebrar a nós mesmos, mas nós somos chamados pelo próprio Jesus Cristo para negarmos a nós mesmos. Nós sabemos que para ser servo, nós devemos ter a consciência de que nós não somos o primeiro. Nós precisamos dar lugar na fila, nós precisamos dividir quando estamos com fome, nós precisamos colocar o outro em primeiro lugar, nós precisamos servir. E foi isso que o próprio Jesus Cristo fez e nos ensinou na prática. Afinal, ele se entregou por minha causa e por sua causa também. Então sirva antes de tudo. Sabemos que existem decisões de servir que não são muito difíceis de tomar. Por exemplo, um pai, para servir o seu filho, para ver o seu filho feliz, ele não vai pensar 2 vezes, ele vai servir logo só para ver a alegria do seu filho. Um namorado, uma namorada não vai pensar 2 vezes em servir aquele por quem ele está apaixonado, ou seja, o seu namorado ou a sua namorada. Mas existem decisões que são difíceis de serem tomadas. Por quê? Porque a nossa carne ela não deseja servir. Nós somos pessoas de natureza egoísta por causa do pecado. E isso começa desde criança. Por exemplo, coloque 2 crianças em um só brinquedo para você ver o que vai acontecer. Logo elas estarão brigando ali por causa daquele brinquedo e elas estarão sendo egoísta, querendo aquilo ali para elas do jeitinho delas. Então, nós precisamos tomar decisões que vai depender de fé, de nossa obediência a Deus, para podermos sermos servos de Cristo, para podermos sermos cristãos servos, para poder servir. Servir as pessoas não é algo natural, não é algo que vem da nossa natureza. Nós não nascemos com essa natureza. Nós nascemos com a natureza contrária a isso, mas sabemos que somos instruídos por Jesus Cristo, por Deus, para servirmos. O texto de Atos, capítulo 11, vai falar sobre características que os servos de Cristo têm. E nós estamos falando hoje de servos, ok? Você sabe que o mundo hoje, um mundo hedonista, ou seja, aquilo que todo mundo quer as coisas, a maioria das pessoas querem as coisas do seu jeito, do seu modo, são egoístas por natureza. Sabemos que o mundo prega isso e ensina isso. E as pessoas estão dizendo: eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Esse sou eu. Eu sou assim e não mudo. Eu tenho que sempre fazer as coisas do jeito do outro. Eu tenho que agradar as pessoas. Não é questão de agradar as pessoas ou não. É questão de agradar a Deus, de fazer não aquilo que gostamos, mas aquilo que Ele gosta que nós façamos, ok? Então, eu queria te ler um texto aqui, outro texto, que o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, ensinando após o encontro com a mulher de samaritana, ele disse: olha, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então o próprio Jesus, ele tinha essa consciência de que fazer a vontade de Deus era como se fosse um alimento, era o alimento dele, segundo ele aqui nessa passagem, João capítulo 4, verso 34. Então, eu queria ver aqui rapidamente com vocês algumas características do servo,
né, do servo que já entendeu essas verdades. A verdade de que ele não deve ser o primeiro, de que deve colocar o Deus em primeiro lugar, o próximo, né? Nós devemos servir o próximo e depois vem a gente. Jesus fez isso por nós. Então, o servo de Cristo, segundo o livro de Atos aqui, essas características, e nós estaremos citando esse capítulo, se você quiser ler depois, é Atos capítulo 11, versos 19 e 20, vai do 19 ao 30, mas nós vamos estar citando alguns aqui. Então, o servo de Cristo, ele enxerga os problemas como oportunidades de crescimento, segundo o livro de Atos. O livro vai dizer lá, no verso 19 e o verso 20, vai dizer o seguinte: os que tinham sido dispersos, espalhados por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então as pessoas aí aproveitaram a perseguição para a expansão do evangelho do reino de Deus, para alcançar pessoas para Jesus, e eles enxergaram os problemas como oportunidade de crescimento. Então o servo, ele não, quando chega o problema, não é um fim, ele enxerga ali como uma oportunidade. Veja agora a pandemia, os idosos isolados, é uma oportunidade de a gente servir, fazer uma compra, levar lá para os nossos avós. Pessoas estão fazendo isso, né? Às vezes acontece alguma catástrofe, algo, e nós podemos doar, podemos servir com o nosso serviço, com o nosso dinheiro. E aí eles fizeram isso, enxergaram a perseguição como uma oportunidade de crescimento. Segundo, o servo de Cristo, ele promove um ambiente de graça. A nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja deve ser um ambiente que as pessoas se sintam amadas, deve ser um ambiente que proporcione alegria e não peso para elas. Por exemplo, a sua igreja não pode ser um lugar de fofoca, você não pode fazer parte de panelinhas que excluem as pessoas. Você precisa promover um ambiente de graça para que as pessoas se sintam atraídas para aquele ambiente ali. Daí tá, fazer não a minha vontade, mas a vontade do nosso Pai, a vontade de Deus. Servir as pessoas é presentear as pessoas com um ambiente de amor, como eu disse aqui. E terceiro, o servo de Cristo, ele vai entregar ofertas voluntárias para o ministério, para o trabalho. Os discípulos de Cristo, segundo esse texto, no verso 29 e verso 30, o texto de Atos capítulo 11, 29 e 30, diz o seguinte: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, uma das decisões mais difíceis das nossas vidas é é a de ofertar, é de entregar o nosso dinheiro, o nosso suor, aquilo que a gente trabalhou, aquilo que a gente ganhou do nosso pai, sei lá, e aí dar o nosso dinheiro, entregar o nosso dinheiro para o ministério, na casa de Deus. Então, o que é o nosso dinheiro quando nós já entregamos a nossa vida para Jesus? E se você vê a vida das pessoas que dão, elas são prósperas, porque a Bíblia diz, né, que é melhor dar do que receber, é melhor ter para dar. Então seja generoso com as suas ofertas, abençoe a vida das pessoas. O dinheiro, ele é a coisa que nós mais gostamos de chamar de nosso. É bom ter dinheiro, né? E aí nós precisamos, como servo de Cristo, abençoar o ministério de Deus, ofertando, devolvendo os nossos dízimos e sermos bênção na casa de Deus. E por fim, eu queria te desafiar a servir com o que você tem, com o seu jeito. Talvez você ache que não é muito, mas o pouquinho que você servir, um pouquinho de tempo que você dedicar, pode ser muito para alguém. O pouco dinheiro que você tem para servir, para ofertar, pode ser pouco para você, mas pode ser muito para alguém. O pouco tempo que você tem, se você der para alguém, pode ser pouco para você, mas pode ser muito para alguém. Ok? Sirva com o seu jeito, com a sua forma, e Deus te abençoará grandemente. Sirva antes de tudo. Aproveite as oportunidades de perseguição, de sofrimento, de catástrofe para servir. Sirva com seu dinheiro. E sirva de todos os modos. O maior servo que já existiu foi Jesus Cristo. Queria te desafiar a estar servindo as pessoas com tudo que você tem. E faça a vontade de Deus, ok? Beijo no coração e até a próxima mensagem.